Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Bom, continuemos a estudar a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, que versa sobre a profissão de fé. Estamos no segundo capítulo, que vai falar sobre o segundo capítulo da primeira parte, da primeira sessão, que vai falar sobre a transmissão da fé. Então, nós vimos que na revelação Deus vem ao encontro do homem, e nos vídeos anteriores vimos várias etapas assim grandes da revelação do Antigo Testamento, até chegar à pessoa de Jesus Cristo, que a revelação é a palavra de Deus plena, definitiva. Depois dele não há mais revelação que venha acrescentar nada no depósito da fé, herança da fé, tesouro da fé. Tá? E agora nós vamos começar a refletir um pouco com o Catecismo, aprender sobre essa questão da transmissão da revelação divina. Uma vez que Deus se revela, essa revelação tem que agora ser transmitida para a igreja. E o que significa essa transmissão da revelação divina? Como ela foi transmitida? O que traz o Catecismo da igreja? Estamos agora no número 74. Tá? Então, o Catecismo, toda essa parte, ele utiliza muito um documento do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum, ou seja, a Palavra de Deus, que reflete muito sobre a revelação divina, a transmissão da revelação, a natureza da revelação. Então, o Catecismo ele se baseia muito no documento, porque, é claro, o documento foi uma renovação na compreensão da revelação de Deus ao mundo, e aí o Catecismo vai se basear nisso para poder trazer para nós um resumo também daquilo que nós acreditamos. Então, o Catecismo diz assim, citando a 1 Timóteo 2,4: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quer dizer, cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. Então, é preciso transmitir a revelação, porque uma vez que Jesus ensinou, tudo que ele ensinou não pode ficar lá no passado. Tem que ser transmitido às futuras gerações. Por que a igreja tem esse cuidado de transmitir? E os apóstolos também. Porque Deus quer que todos cheguem ao conhecimento de Jesus e trilhem um caminho de salvação através do seu Filho Jesus Cristo. O Catecismo diz assim, por isso, é preciso que Cristo seja o quê? Anunciado a todos os povos, mas não só a todos os povos, também a todos os homens. E que a revelação chegue até os confins do mundo. Né? Então, essa missionariedade da igreja faz parte da natureza da igreja. A igreja nasce como missionária, porque se não houver quem fale sobre Jesus, como é que Jesus será conhecido? Então, é preciso fazer a transmissão do amor do Pai, da revelação do seu amor e da sua misericórdia. E cita o documento Dei Verbum. Deus dispôs, então, amorosamente, que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Então, nenhuma vírgula foi mudada, nenhum pingo foi modificado, tudo que Deus quis foi transmitido integralmente e de forma correta às futuras gerações. Tudo isso sustentado pelo próprio Espírito de Deus. Bom, então vamos falar um pouquinho agora sobre a tradição apostólica. Quando nós falamos de transmissão da revelação,
imediatamente nós lembramos da tradição. Na nossa igreja nós temos 3 fontes doutrinais, ou quando a gente vai pensar na doutrina: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério da Igreja. E é sob essas 3, a relação entre Escritura, Tradição e Magistério da Igreja, que esse momento do catecismo está refletindo agora, né? Então, número 75, citando a Dei Verbum, diz assim: Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma. Então, lembrando que em Jesus se deu a revelação plena do Pai, tendo cumprido e promulgado pessoalmente o Evangelho, antes prometido pelos profetas. Então, a boa nova foi prometida pelos profetas e foi Jesus que pessoalmente veio trazer a boa nova, porque a palavra Evangelho significa isso, boa nova. Mandou aos apóstolos, então ele deu essa ordem aos apóstolos, que o pregassem a todos, é verdade. Ide, fazei todos os povos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o fundamento missionário da igreja. Como fonte de toda a verdade salutar, ou seja, a verdade que salva, e de toda a disciplina de costumes, ou seja, a verdade que muda o nosso jeito de ser, que nos encaminha de modo correto a seguir os caminhos de Deus, comunicando-lhes assim os dons divinos. E através dessa transmissão da revelação, comunica as bênçãos de Deus, os dons, os carismas, para que os homens permaneçam fiéis aos ensinamentos do Senhor. Então, para que isso acontecesse, para que a igreja, que é o corpo de Cristo, se dispusesse a continuar a missão de Jesus, a obra redentora de Jesus, nós temos então aquilo que o Catecismo vai falar agora da pregação apostólica, né? Os apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, os 12 apóstolos, saíram pelo mundo para poder pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Então o Catecismo diz assim: a transmissão do Evangelho, número 76, segundo a ordem do Senhor, foi o próprio Senhor que pediu que eles saíssem para pregar a palavra, se fez de que modo? O Catecismo diz de 2 maneiras, citando aí a Dei Verbum, né? Como é que eles pregaram, como é que eles transmitiram essa revelação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Primeiro foi oralmente, não tinha nada por escrito, a pregação era oral, passava de geração em geração, né? Aí diz assim: pelos apóstolos, que na sua pregação oral, mas também nos seus exemplos, nas suas instituições, ou seja, no modo como eles organizavam a igreja naquela época, então pela palavra, né, pregada, pelo exemplo de vida e também pelo modo como eles gerenciavam a igreja nascente naquela época, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, ou seja, do próprio ensinamento oral de Jesus, do jeito com que Jesus, dos exemplos de vida de Jesus e de tudo aquilo que Jesus realizou, dos seus milagres, né, e do seu exemplo de vida. E o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, claro, e daquilo que, a partir de vendo Jesus agir diante das situações, pegando os ensinamentos de Jesus, quando começaram a aparecer também os primeiros problemas da igreja, as primeiras heresias, as primeiras negações, eles já tinham todo um fundamento de vida para poder discernir as novas situações, né? Então isso inspirado pelo Espírito Santo, tá? Então se deu por oralmente, mas também se deu por escrito a transmissão, quando eles começaram a sentir a necessidade de deixar tudo por escrito. Aí o Catecismo diz assim: por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. E é a Sagrada Escritura que nós temos, né? Coloquemos mais uma vez tudo nas mãos da Virgem Santíssima, para que nós vivamos de fato unidos aquilo que os próprios apóstolos e seus sucessores deixaram para nós e guardaram como fielmente escutaram de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus.